Boa noite, né? Agora é tarde para mim, mas é noite. Desculpa. É noite para vocês, né? E eu gostaria de começar agradecendo por estar aqui hoje, por ser mais um dia, né, do GEA e principalmente por, por poder de novo e estar conosco nesse momento, né, necessário. Bom, primeiro de tudo, eu vou começar a reunião de hoje fazendo uma oração, né, para me ambientar, para me ambientalizar, para fortalecer nesse momento necessário, né, que mesmo longe eu fico um pouquinho nervosa e eu falo muito, né. Então eu vou pedir que todo mundo, né, leve o pensamento aos céus. Senhor Jesus, querido mestre, querido amigo, queridos amigos espirituais da Casa de Irmã Angélica, aqui nesse momento, conectada a Ti, Senhor, agradeço a oportunidade, agradeço o estudo, o aprendizado, Senhor. Peço que nesse momento facilite a minha fala, minhas palavras, e que eu consiga transmitir tudo que outrora aprendi e que eu consiga, principalmente, Senhor, colocar em prática primeiro. Muito obrigada pela nossa casa, pela tecnologia e por estarmos sempre conectados a Ti, Senhor. Sou muito grata, abençoe os irmãos que estão aqui, presentes, os que estão ausentes e todos aqueles que poderão se conectar através dessa reunião online. Muito obrigada, Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu fui convidada, né, pelo Tio Santana para falar hoje sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama, né, o Cristo Consolador. E eu achei muito incrível, porque esses nomezinhos, eles causam um certo impacto, né, quem é esse Cristo Consolador, né? A palavra Consolador nos lembra, né, aquele que consola. Estou falando bastante, né? Consolador é aquele que nos traz consolo, aqueles que, né, nos estende a mão no momento de dificuldade. Por isso, hoje eu trouxe aqui alguns slides. Eu sei que não está sendo o parâmetro, né, como a gente tem trabalhado, mas tem muito texto e, como tem o texto evangélico, eu preferi trazer os slides, depois eu tiro e fica só a minha carinha. Bom, mais importante disso tudo, quando eu abri o Evangelho, né, quando o Santana me passou que era esse tema, quando eu abri o Evangelho, eu fiquei, caramba, são só 3 parágrafos. 2 parágrafos, eu acho, 2 parágrafos. Não, são 3. Sendo que um é o texto evangélico e o outro é essa explicação dos espíritos. Como eu vou falar por 30 minutos disso? E aí, quando eu fui lendo, fui me deparando que talvez faltasse tempo. E estou muito grata, sou grata pelas oportunidades de trabalho que eu sempre recebo na Evangélica. Para quem não me conhece, atualmente, né, na nossa querida casa, eu fico com as crianças lá atrás, de 0 a uns 10, 11 anos, e não fico muito presente lá na frente, mas quem me conhece sabe que eu frequento a casa desde que eu era um bebezinho. Então, muito grata de voltar para cá trabalhando, espero e peço que eu fale devagar, respirando, pausando, porque aqui eu não tenho nenhum filtro se vocês estão me ouvindo, se eu estou falando muito rápido, se eu não estou falando muito rápido. Bom, pronto. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente se depara com, né, esses 3 capítulos que eu disse. E assim, quando a gente pensa sobre ele,
quando a gente para pensar, né, para analisar, ele abre a passagem de Jesus é essa, a que eu vou falar hoje. É sobre o jugo leve, o jugo de Jesus. O texto evangélico nos diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, o Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, isso foi dito por Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 26 e versículo 28 a 30. O que me chamou a atenção, né, é quando ele diz essa parte, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos e revelaste aos pequeninos, né? Por que ele diz que as verdades são reveladas aos pequeninos e ocultas aos sábios? Na linguagem do Evangelho, a gente pode entender que esses pequeninos se referencia os humildes, né? As almas pacíficas e as boas, que normalmente os humildes eles estão com o coração aberto, né? Para ouvir, para entender a verdade do Cristo, o que é necessário, o que é difícil. E os sábios instruídos normalmente são aqueles grupos intelectuais que se acham detentores de todo o conhecimento e por isso acabam e revelam o seu estado de ignorância, porque imoral, porque não aceitam as palavras de Jesus, os ensinamentos do Cristo, né? Então, e é legal a gente fazer essa conexão também, de lembrar que todas as épocas nós temos os intelectuais que se acham detentores da verdade incondicional, que sabem de tudo, e os detentores, os humildes, né? Que entendem que no momento não possuem toda a inteligência, a soberania mental e moral, e naquele momento querem aprender. E normalmente são os que mais estão aptos a colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então eu achei importante, necessário, essa frase eu até destaquei ela em verde, que ocultastes aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Colocou na disposição, né? Como eu disse anteriormente, né, esses intelectuais estão em todas as épocas e eles enxergam através. Eu li um lugar que diz que através da sua lente míope, né, daquela dificuldade de você ler, você já tem dificuldade de ler, de entender, e mesmo assim, através da sua lente pequenininha, eles se avaliam como superiores aos seus semelhantes. Só porque eles possuem alguma riqueza, alguma cultura, alguma posição social ou econômica que eles ocupam. Normalmente, os sábios instruídos que Jesus faz alusão nesse texto, né, revelam paradoxalmente, né, incapazes de entender as orientações espirituais básicas. Quando a gente diz, não, eu não preciso ler o Evangelho, não, já li uma vez, li tudo, ó, do início até o final, por que eu vou ler de novo? Eu já entendi, já sei do que se trata. Quanto mais humilde a gente é, quanto mais pequenino a gente entende que a gente abre o olho e diz, não, eu não sei, eu sou ignorante nesse aspecto, eu preciso entender as orientações espirituais básicas. Porque é necessário, né? Porque nós, espíritos errantes, espíritos milenares, temos tanto dentro de nós, tanta arrogância, tanta vaidade. Qual é a chance da gente saber realmente o que está falando o universo, Jesus, Deus quer nos trazer? Então, acho que essa frase me tocou nesse aspecto de entendermos que temos de sermos humildes e pequeninos. Olhar que somos grãozinhos de areia, mas grãozinhos de areia juntos, né, fazem a areia da praia. A areia da praia é linda, bela, ela faz com que auxilie esse momento de juntar, né? Bom,
De acordo com Regonati, no Evangelho dos Humildes, um livro, ele diz que Deus não nos esconde as coisas dos sábios, não esconde as coisas aos sábios e aos entendidos. É o orgulho que não os deixa vê-las. Ao passo que os pequeninos estão despidos desse orgulho, dessa presunção, e estão iluminados pela fé pura, que consegue a segura intuição e assimilam facilmente as lições divinas e fazem delas o caminho para a felicidade espiritual. É a gente olhar realmente entendendo a nossa significância pequenina. É a gente entender que podemos melhorar, porém, para melhorarmos, a gente precisa ter o despertar, né? E entender que somos humildes e ignorantes no momento. E precisamos da ajuda dos bons espíritos, das ajudas evangélicas, para fazer a gente entender o nosso propósito aqui. Bom, achei importante trazer aqui o jugo. Não sei se vocês sabem, eu realmente não sabia que esse objeto se chamava jugo, e diz que jugo é um substantivo masculino no dicionário. É uma peça de madeira para atrelar bois a carroça ou arado, para eles ararem, né, andar naquele pedaço, né? É aparelho de bois, é deixar eles conectados e sem sair do caminho, sem sair da onde o caminho que ele deve percorrer. E aí eu pensei, né, jugo de Jesus, o jugo leve. Eu vi umas fotos, eu nem quis botar porque eu sou um pouco contra essa parte de uso de animais para esses serviços, mas é uma técnica antiga e não existiam máquinas, enfim. É uma peça de madeira que não acredito que seja leve. Ela é de madeira, talvez maciça, que conecte os bois ali naquele momento para eles caminharem. Quando Jesus diz que o jugo é leve, o jugo de quem seria leve? Eu só consigo acreditar mesmo, né? Depois a gente leu o texto evangélico, que se trata do jugo de Jesus. Então, por isso, faz-se necessário a gente prestar atenção no que ele quer dizer com esse leve, para não ficar achando que é uma coisa simples, né? Porque a simples é o amor e a caridade, mas para a gente se torna complexo. Bom, esse é o significado de jugo. Nessa primeira parte do texto evangélico, separei em duas partes, para a gente poder discutir melhor umas partezinhas que eu achei importantes, né? Bom, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Quando a gente diz naquele tempo, a gente está separando um tempo. Só que a gente pode dizer hoje, no tempos atuais, porque as lições dos evangelhos têm caráter atemporal. Porque Cristo esteve no plano físico naquele tempo. Por isso se refere àquele tempo que Jesus esteve aqui. Só que ele continua em nossos corações. A gente continua vivendo a sua verdade. Muitas coisas, quando a gente lê no Evangelho, a gente faz, nossa, isso é tão atual, né? Nem parece que foi escrito há anos. Então, o que eu acho que isso me levou a interpretar, que independente do nosso estágio evolutivo, a gente tem que considerar que Jesus continua sempre conosco, sempre disposto a nos ensinar e principalmente nos guiar, né, solícito para nos edificarmos, para nos depurarmos em nós mesmos a caminho do reino dos céus. E quando a gente diz graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, a gente, além de louvar, a gente se mostra submisso. Submisso não é uma palavra ruim, submissão a Jesus, a Deus, não é uma coisa ruim. Eu me entrego, eu entendo a sua verdade, eu sei que o Senhor só quer meu bem, eu sei que me controlas para o meu... que não me controlas, mas que quer me orientar para o meu bem, que eu louvo e eu me submisso à vontade de Deus. Tem coisa mais importante nesse momento que a gente vive
do que estar submisso à vontade de Deus, a entender o nosso propósito aqui, entender por que Deus nos deu esse momento, esse presente da vida, da existência, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? E quando a gente diz céu e terra, a gente separa como se fosse os valores imortais que transmitem a felicidade eterna, né? Céu. E a terra é o campo que a gente vai galgar, que a gente vai trabalhar. Vai ser um laboratório das experiências necessárias para a gente aprender como um ser humano, né? De aprendizado. A terra é um lugar de aprendizado. E o céu é de onde vem os valores que deveríamos seguir, né? Senhor do céu e da terra, ele vem lá de cima do céu, para a gente cumprir a sua missão, né? O seu ensinamento aqui na terra. Bom, quando quando Jesus diz, né? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ele tinha certeza que esses elementos jamais se perderiam. Porque ele sabe que o evangelho, o que está aqui, ele tinha essa certeza que era para ser semeado e a partir daí frutificar em nossos corações. Quando ele se mostra submisso às vontades do céu, ele mostra que esses ensinamentos podem ser atemporais e em qualquer momento, né? Mesmo que a gente acredite, que seja espírita, que tenham outras vidas, que a gente precisa semear em nossos corações para florescer a questão do evangelho e entre outras coisas, é importante a gente lembrar e respeitar com serenidade as nossas diferentes opiniões, principalmente as que são contrárias às faladas na doutrina espírita, como, por exemplo, a reencarnação, ou dizer que precisamos ser submissos porque a gente entende que é o amor, era a caridade, que a gente entende, né? Que a gente vai seguir firme, porque com o tempo todas as criaturas vão reabsorver o princípio. Porque eu acho engraçado, eu achei importante, porque toda vez que eu falo que eu sou espírita, as pessoas sempre ficam meio... Até é esquisito, né? Porque já estamos em 2020, mas algumas pessoas não sabem a diferença. E eles sempre me dizem, nossa, você acredita em espírito que você vai viver na outra vida e tal. Eu fico... sim. Mas o que eu mais gosto da doutrina espírita é que é uma doutrina regada de amor, do exemplo de Jesus. E para mim é tão real que algumas coisas parecem não me pesar tanto quando eu penso em doutrina e atitudes. Eu entendo que eu preciso melhorar e é meu propósito, não digo que não é isso, mas ter como prioridade ser paciente, ter amor, amar incondicionalmente todas as coisas e todas as pessoas, isso me alegra, porque é isso que a doutrina espírita prega para mim. Então, no futuro, não importa, se todas as pessoas de qualquer religião pensar em amar o próximo, ok, né? A gente não precisa ficar tão perdido nessa divergência de opinião. Bom, por quê? Atrás desse do aprove do pai, pode estar presente o recurso menos agradável, né? Mas imprescindível é o ressarcimento dos débitos pretéritos, ou outros destinados à aferição das conquistas já conquistadas mesmo, né? Bom, nesse momento, Jesus, ele mostra que os espíritos rejeitam as verdades do evangelho e porque eles estão incapacitados de ver mais além. Tem muita gente, né? Entre nós, às vezes nós mesmos, nos esquecemos que há algo maior, algo necessário a ser seguido, né? E normalmente, às vezes, a gente tem a mania, né? Como diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, que a gente tem a mania de saber o que convém, o que é melhor. Tem gente, por exemplo, que não gosta de saber a verdade, porque a verdade às vezes dói.
E com a gente é a mesma coisa. Tanto que a nossa consciência é sempre nosso guia. É ela que vai, às vezes, é pior, né? Às vezes, uma consciência pesada é pior do que a discussão. Eu já conversei, isso é um exemplo meu mesmo. Porque eu não sou uma pessoa muito de brigas, de discussões, normalmente eu me abstenho de tudo. E às vezes, não quer dizer que eu fique remoendo sempre, mas eu fico, nossa, eu devia ter falado alguma coisa. E aí teve umas 2 episódios que eu resolvi falar. Aí não falei, só falei o que eu tava pensando, de um jeito, pronto. Nossa, foi tão pior. Eu me senti tão pior, o remorso da culpa de ter falado alguma coisa foi tão pior pra mim que eu já decidi que eu não sou essa pessoa. Eu não vou discutir, eu vou me calar, respirar e vou deixar Jesus, meu guia espiritual, agir dentro de mim. Porque eu não sou essa pessoa, porque não consigo, pra mim não funciona. Bom, então a gente tem que tentar parar de querer apenas aprender e saber do que nos convém, sabe? Acho necessário. Na segunda parte do texto evangélico, ele fala: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é leve, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando eu destaquei essa expressão, porque quando ele diz vinde a mim, nossa, quanto me até arrepiou na hora que eu li primeiro, porque ele mostra uma das mais bonitas e consoladoras manifestações de Jesus Cristo. Ele mostra a sensibilidade de tudo que ele fez por nós. Ele chama, né? E a gente precisa lembrar que ninguém como Jesus Cristo espalhou tanta alegria, né? E fortaleza e ânimo e coisas boas, exemplos do que Jesus Cristo. Né? E quando a gente reconhece que mesmo ele sendo esse exemplo, ele sofreu tudo o que ele sofreu, a gente percebe que se não fosse tudo que a gente fez, a Terra já seria um lugar bom. Mas a gente conseguiu no passado machucar Jesus, o exemplo, né? E quando a gente lê a expressão vinde a mim, a gente consegue sentir as vibrações de amor que Jesus estava dando pra gente, de amorosidade, de amizade, né? Porque Jesus sempre esperou e sempre vai esperar que a gente se movimente para ele, que a gente simplesmente entenda que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que a gente e mesmo assim, apesar de ele aguardar, né, nosso movimento para ele, a nossa rotação, não, vou entender que meu caminho é Jesus. Ele aguarda milênios, mas ele entende que é livre-arbítrio, né? E que a gente vai entender rápido e normalmente não vai entender rápido. Então, acho que é necessário a gente entender que ele chama. Ele está chamando a gente só precisa tomar a decisão de ir. E depende de nós, porque ele chama. Porque a ternura dessa expressão vinde a mim, ela dá a possibilidade de a gente se libertar do peso das provações. É um apelo sincero, é como se ele estendesse a mão, meu filho, vem cá, tô aqui. E mesmo assim, às vezes a gente não escuta. Às vezes a mão tá lá estendida, o abraço fraterno tá nos esperando, a pessoa certa para secar nossas lágrimas tá ali e a gente não escuta, porque a gente não tá preparado para se movimentar em direção a Jesus. Né? Então, quando a gente lembra, né, e decide simplesmente ignorar essa possibilidade, ignorar essa harmonia que seria seguir Jesus e vive perambulando, né, pelos desvios que afastam a gente do propósito, a gente acaba perdendo as oportunidades de elevação que são fornecidas, sabe? Porque a gente está no plano de provas e expiações, a gente tem que passar pelas dificuldades, porém, sempre tem uma saída, sempre vai ganhar alguma coisinha ali pra gente pular a nossa vida e melhorar, sabe? No caminho do bem. Mas normalmente a gente fica com raiva, a gente tem inveja, a gente não lembra de Jesus. A gente olha o que convém, a nossa lente míope, né? Que eu disse lá no início, ela trava nossos olhos e a gente não consegue entender
esperar qual é a melhor parte, qual é que é necessário. Então, e a gente tem que lembrar que todos esses males que nos afastam, que esses males que nos rodeiam, que a gente vai atrás, eles sempre vão nos afastar de Deus. Só que é necessário que a gente tenha o despertar, olha, né? Chico Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, disse assim, ó: aqui as palavras do Mestre Jesus derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços de conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre as promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas em quase impraticável a libertação dos impedimentos construídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Senhor, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida esquecer-se-á de valores imperecíveis. À sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Só que a gente precisa, né, quando o Chico diz isso, é necessário que a gente olhe para o humano, para a humanidade e priorize a felicidade, orientando-se sempre pelo poder do amor. Porque Jesus afirma: vinde a mim, os que estáis oprimidos, que eu vos aliviarei. Nessa frase a gente pode ver que a força do amor é a única capaz de produzir a alegria que a gente precisa, sabe? A alegria duradoura. O jugo do Cristo é um jugo do amor. É um jugo que educa e promove a nossa melhoria, sabe? Promove o ser humano a ser mais humano, a olhar para o outro e entender: eu preciso amar. E é muito mais fácil, gente, a gente ver o amor, viver pelo amor do que pelo ódio, viver pelo amor do que pela dor. Só que a gente não entendeu. A gente estuda essa doutrina tanto, mas a gente entendeu que o amor, ele se resume principalmente na prática da caridade. Porque quando você é caridoso, você ama. E isso volta para você, isso vai de novo, vai. A gente precisa entender, né, que o amor, ele é o caminho para a gente seguir. A caridade é uma forma de amor. E principalmente entender que o jugo de Jesus é o amor, é leve, e ele vai nos ensinar, né? Não quer dizer que seja, quando ele diz, principalmente, né, aprendei de mim que sou humilde, não é para pensar na ociosidade, né? Quando a gente pensa, encontrareis descanso para a vossa alma, que, entendi, vou me entregar para Jesus, vou descansar. Não, é trabalhar, é recordar que o processo de renovação no bem exige dedicação, é trabalhar, né, Tio Zé? Vamos trabalhar. É persistência. E principalmente nesse momento difícil. Eu sei que é difícil às vezes não esmorecer, às vezes cancelar. Às vezes a gente está cansado e é normal e tudo bem. E às vezes a gente está triste, como nessa quarentena. Mas a gente tem que lembrar que o jugo de Jesus, ele é suave. Ele é leve e necessário. Bom, para finalizar, eu só queria contar para vocês, eu estava estudando e vi uma palestra de Haroldo, né? Quando eu me dei conta, eu li a seguinte história que ele relatou de Chico Xavier. Bom, essa história me deixou 100%
eu adorei, né? Porque quando a gente para ver o outro e ver os exemplos, eu achei que combina bem com isso, né? O Chico era uma pessoa que sempre gostava de animais. Ele tinha um cachorrinho, né, que era a alegria dele. Mas aí teve um dia que o cachorro adoeceu e alguém achou que o Chico estava sofrendo muito. E o Chico sofrendo muito, ele achou que essa pessoa, né, o Chico está sofrendo muito, vou ajudar o Chico, vou matar o cachorro, porque ele está sofrendo, está tendo que chegar ao trabalho e cuidar do cachorro que está doente. Como assim, né? Coitado, o Chico trabalha muito. E foi lá e matou o cachorro. O Chico chegou ao trabalho, viu o cachorro morto e ficou triste, né? Decepcionado, porque ele era a alegria dele, era a companhia dele. E aí o Chico descobriu quem matou o cachorrinho dele e ficou com raiva, porque naquele coração ficou triste, decepcionado, ficou, enfim. Só que Chico, né, era Chico, ficou muito triste, mas continuou trabalhando. Entretanto, chegou o Emmanuel chegou pro Chico e disse assim: olha, eu sei que você perdeu o cachorrinho, mas os sentimentos ruins que você está sentindo está atrapalhando o trabalho, tem uma mancha preta no seu coração. Chico ficou assustado, né? E perguntou: e aí, como é que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Então o Emmanuel falou: você vai procurar a pessoa, né, que fez que te fez sofrer, vai procurar a pessoa que te fez sofrer e principalmente vai chegar para ela e vai perguntar qual é. Vai descobrir, não para ela, né? Vai perguntar para as pessoas o maior sonho dessa pessoa. Aí o Chico falou: que ela me fez mal, matou meu cachorrinho e eu vou lá e vou fazer o bem para ela. Aí o Emmanuel disse: não sou eu que digo isso, Chico, é Jesus. É a lei de Jesus, é ela que faz com que a gente melhore. É ela que faz com que a gente entenda que a gente não. E que a gente entenda que a gente não. Que a gente tem que amar, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, né, Chico, como era Chico, está um pouco longe, mas era Chico, ele pegou e falou assim: olha, descobri que ela quer uma máquina de costura, uma máquina caríssima. Chico pagou milhões de vezes, ficou, nossa, eu vou pagar uma máquina. Foi lá, comprou uma máquina de costura. Quando ele foi entregar, no momento que ele foi entregar para a pessoa, ela simplesmente ficou tão feliz que uma luz saiu de dentro dela e foi direto no peito do Chico, tirou aquela nuvem preta do coração dele que estava há tanto tempo. E nessa hora o mano aparece e diz para ele: tá vendo, Chico? Essa receita não é minha, é de Jesus. Então perdoa, né? Porque quando alguém faz mal pra gente, a gente fica, nossa, essa pessoa me fez mal, ela não merece. Essa pessoa me fez mal, ela não merece. Então, a gente precisa parar. Por quê? Quando a gente perdoa, a gente faz o serviço ao contrário. A gente pega, porque quem está devendo a gente, não está devendo a gente, ele vai resertar contas lá no ponto espiritual. A gente tem que só perdoar, porque senão a gente acaba desenvolvendo doença, nosso corpo sente. Então, por isso, eu peço, né, que a gente lembre que é por isso que o jugo de Cristo é suave, porque ele mostra o que a gente tem que fazer. Nesse momento, quando Emmanuel fala para Chico: agrade a pessoa que te fez mal, é Jesus dizendo, porque ele está ensinando pelo amor, pelo bem. Porque não adianta a gente achar que vai simplesmente deixar para lá, sabe? Então, amem. Eu acho que o jugo de Jesus é leve se a gente amar. Então, é isso que eu quis transmitir. De um jeito, acabei me atrapalhando um pouco nessa tecnologia, que é novidade até para mim. Mas o fardo de Jesus é leve, tá? Porque é o fardo apenas dos nossos deveres. Ele nos mostra o que a gente precisa aprender para progredir. Não é nada, é exatamente aquilo, a cruz pesada que a gente tem que carregar. Cada um tem a sua, cada um tem a sua necessidade, cada um vai conseguir a sua melhoria. Eu agradeço
Muito obrigada pela oportunidade e muita paz. Não se esqueçam nesse momento que tudo que a gente passa é necessário para o nosso aprendizado. Tá bem? Obrigada. Boa noite.